Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, domingo 3 de janeiro, agora 18 horas e 15 minutos. Esse aqui é nosso primeiro podcast de 2021. Nós temos o patrocínio de JazzP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br, mas mais importante do que isso, nós temos a sua audiência. E muito obrigado, então, por todos esses anos, já indo para o terceiro ano agora, em agosto, que vocês estão conosco. Ficamos muito felizes e é para vocês, então, esse conteúdo. O título do nosso podcast hoje é As Duas Descidas e a gente tem aqui o pessoal escalando, então, um morro, para vocês verem aí perto do topo, mas o que a gente se refere que são as duas descidas, né? É o retorno e uma vez que tu chega no topo, tu tem a descida ou do outro lado ou do mesmo, né? Então é isso que a gente chama atenção. Então os preços estão subindo, eles podem literalmente cair de uma hora para outra, uma realização, ou eles podem então terminar o seu movimento e naturalmente iniciar uma descendência. Então no caso do recuo é para eles retornarem a níveis inferiores muito rapidamente, e o outro caso eles naturalmente terminam o seu movimento, se acomodam ali no novo patamar e depois gradativamente começam a ceder. Então existem essas duas possibilidades, a gente quer que vocês estejam preparados. A gente tem aqui ao lado o Bitcoin em Tether na exchange Binance, ou Binance, como queiram, o gráfico diário, mas não é esse o gráfico que a gente quer mostrar para vocês. É esse aqui, pode até não ficar tão claro assim o que a gente está falando, mas a gente vai mostrar aqui. Assim fica claro. Isso aqui é o que a gente chama de Bubble of the Bubbles, the Mother of all Bubbles. Aqui foi o maior fechamento de mês que nós tivemos. Onde é que nós estávamos então? Bitcoin sub 14K, 13K7. 13K7 foi dezembro de 2017. Então, 2 anos atrás, né? Estamos em janeiro de 2021, né? Então, janeiro de 2018, 3 anos atrás. 3 anos atrás, não 2. 3 anos atrás, 13K7. Tá? Depois disso, o pico que a gente teve foi aos... Isso, fechamento de mês, tá? Por favor, 11K. Que foi em junho de 2019. Então, 1 ano e meio atrás. Então, metade desse tempo. Agora, olhem só que interessante, Nós fechamos outubro em 13K8, levemente acima aquele fechamento de mês aqui, 13K8. Depois nós fechamos novembro aqui, 19K7, logo abaixo do topo histórico. Bom, nós fechamos dezembro em 28K. E em 3 dias de negociação nós estamos aos 33K, chegamos aos 34, então nós andamos aí 5K, para quem estava ali logo abaixo dos 30, nós subimos então de 30K aqui, 5K, então subimos 16% em 3 dias. A partir do máximo histórico. Isso é absurdo, tá? Pode ser utilizado qualquer modelo que se queira. Isso aqui é uma bolha. Eu não estou dizendo que a Bitcoin não tem uma utilidade. A Bitcoin é utilíssima e vai se tornar muito mais útil à medida que os desenrolares financeiros internacionais ocorram, na nossa opinião. Mas esse movimento do preço é típico de uma bolha, e a prova disso é que nós tivemos em 3 meses uma movimentação maior do que se teve em todo o histórico anterior. Será que de uma hora para outra as pessoas acordaram e disseram: opa, nós temos então agora algo, realmente existe a Bitcoin, vamos comprar? Não, então isso não tem nada a ver com fundamentos, porque o que aconteceu com os preços nos 3 últimos meses não é por fundamentos, porque os fundamentos da Bitcoin já estão razoavelmente estáveis nos últimos 2 anos. O que ficou? Lançar a Lightning Network, entendeu? Então já existe o que está motivando a Bitcoin.
Isso já existia. Então, isso é uma movimentação de preço totalmente causada pelos preços por si só. Oferta, procura, investidor institucional entrando, isso é outra coisa. Isso não tem nada a ver com a Bitcoin. Isso não tem nada a ver com a Bitcoin. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque assim como esse dinheiro entra, esse dinheiro sai. E quando ele sai, ele causa um estrago maior do que o benefício que ele causou entrando. Então muita atenção, que esse é o tema aqui do nosso podcast de hoje. Mas vamos dar uma olhada no volume, tá? O mês que nós tivemos aqui em dezembro, ele teve menos volume do que novembro, mas foram meses com muito volume. Então esse movimento aqui ele pode ter continuidade. Ele pode ter continuidade, que não quer dizer que eu estou errado, ao contrário, isso só mostra que eu estou certo nesse comentário de que isso é uma bolha, de que isso é dinheiro que está entrando e tem que se manifestar no volume. Do contrário, nós teríamos uma manipulação de mercado, onde tu aproveita uma fraqueza na liquidez para jogar o preço para cima. Quando esse volume se incorpora, tu sai, tchau, o preço cai, tu recomeça de novo ou não. Tá? Então o que a gente está tendo aqui é entrada de dinheiro. Fantástico, você vai jogar o preço para cima, sim, o preço vai se manter lá, esse é o ponto. O fundamento sustenta. É como quando tu coloca alguém numa empresa por indicação. Tu pode indicar alguém para uma posição, mas se ele se mantiver ali ao longo do tempo, é por competência. Do contrário, a própria empresa começa a correr risco, porque não só perde competitividade, às vezes perde a viabilidade por causa de uma pessoa que foi indicada para uma posição que ela não merece. Então, quando se mantém, é por mérito. A entrada pode ter sido por indicação. Então, com os preços é a mesma coisa. Eles podem ter subido por uma hype, sim, mas se eles vão se manter naquele nível, é porque existe algo que justifica isso. Seja a boa e velha oferta e demanda, então continua existindo demanda, fantástico. Aqueles níveis, muito bom, mas existe uma justificativa para essa demanda ou é só a torcida, que é o que o Peter Schiff, com muita propriedade, critica na Bitcoin, que é o que faz um comprar é a esperança de poder vender para um outro a um preço maior, tá? Porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. Ou quem está comprando Bitcoin está fazendo isso porque precisa enviar dinheiro e considera essa a melhor opção? Não. Então é porque os preços estão subindo e eu quero aproveitar essa alta. O que é isso? Eu estou comprando agora porque eu acredito que eu vou poder vender para alguém por um preço maior depois. É Bitcoin, podia ser XYZ, podia ser uma caneta Bic e já foi uma tulipa. Então, muita atenção. Então, qual é a grande esperança que a gente tem nesse momento? É que as pessoas tenham racionalidade suficiente, superior à emoção, e consigam então criar uma estrutura, um plano para fazer o cash out, para tirar o dinheiro do mercado e colocar ele em outros ativos que estão começando seu ciclo, sejam eles criptomoedas ou não. Mas é muito importante ter essa capacidade, porque assim como sobe, desce. Onde termina ninguém sabe, quando começa a virar ninguém sabe. Até onde vai quando cai ninguém sabe, mas que sobe e que desce, isso todo mundo tem certeza, tá? Então, muita atenção. Então, a queda faz parte, é que a gente falou as duas descidas, quando tá subindo o morro, tu pode voltar aonde tu já subiu, ou quando tu chega lá, tu pode descer, então, pelo outro lado. São as duas descidas, então é uma subida, mas tem duas descidas. Então, muita atenção, tá? A queda nos espera assim que subirmos, tá? Um cria o outro. A alta cria a queda. Então, estejam preparados pros dois. E como é que a gente se prepara? Fazendo esse cash out. Então, primeiro, quem tem dinheiro em exchange, por favor, vocês estão operando sem stop loss. A não ser que vocês estão nas exchanges maiores, nas exchanges internacionais, alguma exchange aqui no Brasil que tem isso implementado. Exchange que não coloca stop loss, ela está jogando contra o cliente. Ela vai se aproveitar? Não. Não, porque ela tem um book e ela simplesmente disponibiliza ofertas, mas ela não está preocupada em proteger o cliente. Ela não está preocupada em proteger o cliente. Uma exchange que não tem stop loss não se importa com o sucesso dos clientes. E se ela diz que se importa, então por que ainda não tem o stop loss? Ela não sabia que existe? Há 20 anos atrás começou o frenzy, a moda de operar ações.
Assim como hoje a criptomoedas aqui no Brasil começou as ações, tá? Porque popularizou o home broker, assim como hoje está popularizado os exchanges de cripto. Muito bem. Já existia ali o stop loss. Por que ainda não tem nas exchanges de cripto? Será que é uma dificuldade de software? Não. É um descaso. É um descaso dos programadores, é um descaso dos gerentes de produto, é um descaso dos gerentes do negócio, tá? Porque deixam, então, o capital sujeito a essas oscilações selvagens, e elas são selvagens porque as criptomoedas são o ativo mais volátil de toda a história que se tem registro e eu, claro, conhecimento. Tá? Então eu posso desconhecer alguma outra classe, mas não me ocorre, nem passei por qualquer classe de ativo que fosse tão volátil quanto essa aqui. O que é volátil? Não é só subir, é subir e descer, tá? É o range entre o mínimo e o máximo em qualquer período de tempo. Então é huge, tá? É muito grande. Então o stop loss te protege. Então, pessoal, coloquem o stop loss e subam ele à medida que os preços vão subindo. Não precisa deixar ele tão encostado, mas vão subindo para proteger. Aí vocês garantem o lucro de vocês, vocês podem dormir, acordar e o preço está na metade, vocês saíram lá em cima. Vocês vão me agradecer caso isso aconteça, mas só se a exchange vocês permite. E se ela vai dizer, estamos pensando, estamos vendo, a gente está... Esquece, coloca o teu dinheiro numa exchange que tem, mas que tu também confia. Eu não vou te indicar nenhuma, mas tu tem que saber isso, tá? É o teu dinheiro. Então tu tem que saber o que tu faz. E esses são os pré-requisitos para estar no mercado. A gente não pode entrar correndo, eu estou entrando porque os outros estão entrando, eu estou comprando porque os outros estão comprando, eu estou achando bom porque os outros estão achando bom. Não é por aí. E daí a gente participa de grupo de discussão, é isso aí, é isso aí. Isso não é estudar, isso não é se preparar para o mercado. Se preparar para o mercado é desligar o computador, pegar um papel, uma caneta e fazer um planejamento. Aí tu tá fazendo alguma coisa. Se falta algum conhecimento, vai buscar na literatura. Tem vídeos no YouTube sobre isso. Não é de cara que tem canal, blog, etc. São entrevistas, isso são tutoriais, são documentários feitos por especialistas credenciados, que são mundialmente conhecidos, etc. E que falam sobre como eles fazem com o dinheiro deles. E aí tu vai aprender e fazer isso com o teu. Ou tu vai pegar e vai ler livros sobre isso, mas tu não quer fazer nenhum nem outro. Então tu tá arriscando o teu dinheiro, tá? E aí não podemos reclamar do que acontece depois, e isso termina sempre de uma única forma, tá? Choro e ranger de dentes, tá? Então se preparem porque isso vem. Bom, quanto à outra forma, que é tirar o dinheiro do mercado, vocês têm que estar preparados para tirar esse dinheiro do mercado e colocar em alguma coisa. Daí pode ser algum outro ativo que vocês acham ela interessante e, claro, consumam alguma coisa para vocês ter o privilégio, sentir o prazer, se remunerar, tá? Mas sempre pensem que o dinheiro funciona como óleo. A máquina precisa de óleo para ela rodar, mas afogar a máquina no óleo não faz nenhum sentido e ficar acumulando óleo sem botar ele na máquina para girar também não faz sentido. Então tu tem que ter alguma reserva, mas o suficiente para quando o óleo que está aqui precisar um reforço, vocês tenham. Do contrário, o que te interessa mesmo é a máquina, ou seja, os ativos. E o dinheiro é uma currency, é uma moeda corrente para vocês fazer negócio e adquirir ativos que geram renda para vocês. Essa ideia não é minha, isso é o Robert Kiyosaki. Ah, eu tenho Pai Rico, Pai Pobre. Se tu tem o Pai Rico, Pai Pobre, se tu leu Pai Rico, Pai Pobre, tu não está fazendo isso, então tu não tem ideia do que o Robert Kiyosaki fala. Tá? Mas isso ajuda vocês nessa situação. Então aqui, Bitcoin, eu vou colocar os preços de novo, eles estão subindo muito, eles podem continuar subindo, eu acho que sim, eu posso estar enganado, mas esse volume aqui tá animador, é o segundo mês aqui que a gente fecha com bastante volume. Essa alta pode ir mais, pode, talvez chegue aos 50k, pode ser que sim, mas um dia ela termina. Quando ela terminar, ela deve recuar, e quando ela recuar, ela deve recuar rápido. Então, a quantidade de capital que vocês colocam ali, prestem atenção, tá? Porque assim como o dinheiro está sendo multiplicado, ele também é dividido, tá bom? Então, pessoal, muita atenção, muito obrigado. Agora, dentro dessa linha de onde colocar o dinheiro depois, vamos entrar no chart aqui. Nós
temos a gente não tem sugestão, mas nós gostaríamos de mostrar para vocês aqui algumas coins, talvez o gráfico semanal seja mais interessante, que estão começando a fazer um movimento. Eu particularmente não recomendo coisa nenhuma, mas eu gosto muito da VET. Vou botar aqui tudo na Binance, tá? A VET está com gráfico semanal aqui. Ela fez um teste aqui na média móvel, maravilhoso isso aqui, maravilhoso isso aqui. Ela caiu, subiu, fechou acima da média, outra semana aqui arrancou. Ela está testando aqui o topo histórico, foi quando ela começou a ser negociada, a listagem dela. Pode ver que ela fez um suporte bastante forte aqui embaixo, logo abaixo de 1 cento do dólar. Aliás, é bem abaixo, né? 0,002. Imagina, esse negócio chegou a ser negociado a 0,2 cents. Ele está agora 2,5, então isso aqui é 12 vezes. Ele teve uma alta de 12 vezes, tá? Isso aqui bate a Bitcoin, né? Bate a Bitcoin. Bitcoin do fundo teve uma alta de 10 vezes, não 12, né? Então, muito interessante isso aqui. E nessa última semana, ela fez uma alta incrível, né? Ela saiu de 1,6 para 2,6. Então ela subiu 40%, 60% aqui. Não, 60% acho que não, né? Sim, 60%, né? Ela subiu 60%. Me corrijam, tá? Mas eu acho que sim. Então, só nessa semana. E subiu com volume, tá? Mas podem ver aqui, não foi a semana de maior volume. A semana de maior volume foi quando ela rompeu, então, pela primeira vez, não o seu topo histórico, mas ela rompeu a casa dos 2 cents, ela chegou até aqui os 2,4 e recuou bastante. Ela fez um fundo aqui interessante. Vamos ver onde é que é isso. Aqui sim, a 1 centavo. E de lá para cá, então, aumentou 2,5 vezes. Aqui nós estávamos em novembro. Então, novembro ela chegou em 1 centavo, tá? Eu acompanho essa coin aqui há bastante tempo. O projeto dela é interessante, ela é voltado para IoT, mas a experiência de uso dela ainda é deprimente, tá? É deprimente. Mas o projeto é muito interessante, tá? Eu gosto da lógica dela, tá? Então aqui nós estamos, na nossa opinião, claramente numa tendência de alta e a gente está na expectativa de fazer o rompimento, então, do all-time high, que foi aqui um pouco acima, 2,6, 2,7, tanto faz, e vamos esperar então essa possibilidade, tá? Mas ela tá com um price action aqui bastante interessante. Pode ver aqui que o volume subiu bastante. A gente teve aqui um breakthrough que aconteceu aqui em outubro do ano retrasado, né? 2019 já retrasado, tá? Nós tivemos aqui outubro, novembro. Ela começou com um volume, nível de volume maior, e esse volume então foi crescendo, foi se mantendo na realidade nesse nível e os preços começaram a responder. Então vamos ver agora se a gente faz a transição para um nível maior ainda de volume, que é o que a gente espera, em função da coin ficar mais conhecida em parte pela comunidade, parte pelos projetos, tá? Ela participou aí, ela trabalha junto na implementação da tecnologia dela num hospital no Chipre, tá? Grande coisa. Não, isso é importante, tá? Ela se envolveu um pouco com os dados de genoma e de exames do Covid. Genoma não sei, mas do exames do Covid, sim, ela se envolveu. Então, muito interessante, isso deve ter dado alguma notoriedade aí para ela. E quanto mais conhecida essas coins de pequeno market cap se tornarem, maior a chance delas, então, terem uma valorização em algum momento, tá? Tem uma outra que a gente queria mostrar para vocês, que é a Hedera Hashgraph, Hashbar. Hashbar ainda não fez o seu movimento. Pode ver que ela está abaixo da média móvel. Aqui, tá? Aqui é o mesmo gráfico, mesmo exchange, mesmo par, só muda a coin. Né? Então ela tem que fazer esse rompimento aqui da média móvel, que nesse momento aqui está em 3,7. Então no momento que ela fizer isso aqui, ela tem esse potencial aqui para subir. O fechamento de semana, o mais alto que ela teve, foi aos 5,3 e o topo histórico, all time high, foi 0,8, que a gente considera aí valores razoavelmente baixos. Pode ver que o volume está muito baixo aqui na negociação. Então isso aqui é algo para long shot, tá? Então vamos aguardar. Mas é uma coin muito interessante. A grande vantagem dela é que ela é uma blockchain com permissiva, né? Tu precisa licença para operar fazer parte dessa blockchain, né?
como um nó, tá? Para ter o nó rodando. E ela tem um conselho, a governança dela é muito bem estruturada, é global, distribuído em regiões, em setores da economia, sabe? Muito interessante, muito bem feito, muito bem planejado, tá? O que falta para ela é adoção e comunidade, tá? Ela não tem isso, ela vai dizer que tem, mas ela não tem, tá? Mas o algoritmo dela, a ideia dela, a estrutura dela é muito interessante. O que falta é o pessoal se dar conta que eles têm que sair de trás de uma mesa e fazer eles alguma coisa, mostrar, olha, isso aqui tu faz assim. E aí a coisa começa a acontecer, tá? Essa é a nossa opinião e claramente não é a deles. Então essa é a Hashgraph. Muito potencial, mas potencial é uma pedra em cima do morro, né? Tu tem que botar ela para girar. E aí a gente gostaria de mostrar para vocês as que caíram e, na nossa opinião, uma queda sem sentido. Monero aqui teve uma semana muito ruim, mas para quem está acompanhando essa tendência de alta, graças a Deus, porque olha aqui, ela voltou e respeitou a média móvel. Olha como ela está fazendo aqui, ela rompeu essa média em julho, July, nascida em 20 de julho, não, 4 de julho, mas é o filme, aqui é a semana, 20 de julho, ela subiu, ela fez esses movimentos aqui, foi um pouco exacerbado e talvez antecipado, pode ver que ela está com essa figura desse ciclo aqui, então ela tem tudo para continuar subindo, tá? Muito interessante, a Monero, essas privacy coins, esquece tudo que falam mal delas, tá? Porque isso aqui pode ser o que te garante a liberdade de movimentar os teus fundos num futuro não muito distante. Mas tem uma que ainda não fez o seu movimento, pode olhar, critério está abaixo da média móvel, que é a Zcash, que a gente conhece absolutamente nada. E é o nosso trabalho agora aprender sobre essas coins. Tem a outra Dash, eu tenho um pouco de receio da Dash, porque tem muita gente falando da Dash, fala lá porque a Dash faz muita hype no YouTube, tá? E aí, não conheço... problema meu se eu não conheço, tá? Mas fica um pouco de receio quando tem muita propaganda, se é bom, né? Não tem propaganda para tomar água, não tem propaganda para respirar, né? Então, o que é bom não precisa de propaganda. Então, quando tem muita propaganda, eu fico com o pé atrás, tá? E aqui a gente está abaixo, a gente caiu, aqui é um caso diferente, a gente recentemente fez o rompimento da média, tivemos outros falsos rompimentos aqui, então ela faz falsos rompimentos dessa média, é a mesma média, é o mesmo par Tether, e é a mesma exchange, a Binance, tá? Mas a gente recentemente fez aqui um rompimento e voltamos em função dessa delisting que não aconteceu, está acontecendo. O Kex fez um delisting da Monero, e se eu não me engano é dessas duas também, nesse ano, metade desse ano, começo, tá? Entre o primeiro semestre aí do ano passado. Chegou a vez da BitREX e vai chegar a vez das outras, então se preparem para isso. Isso aqui está começando, eu não sei se isso está precificado aqui, então elas podem cair mais, tá? Então nesse caso aqui a gente esperaria, quem sabe, uma visita do Dash aqui para 68, tá? Gostem disso, não gostem disso, né? Azar é o que a gente está vendo aqui de movimento. Ele poderia recuar até ali porque ele formou um suporte, tá? Vamos pegar aqui na melhor das hipóteses, ela desce até o 75, que é onde começa esse candle aqui, não, um pouco antes, né? Então ele poderia ficar nessa região aqui, tá? Já perdemos a média, a gente vê um fundo aqui, o 65, 66. Então até ali ele pode tranquilamente recuar antes de iniciar um outro movimento. Só que a gente chama atenção para que essas coins, elas podem não ter terminado o seu movimento, porque a gente não acha que há o movimento de delistagem que a gente enxerga, que as demais fazerem também, Binance, Kraken, sabe-se lá, Huobi, tá? Se isso já está precificado. E tem outro ponto, quem pensa em investir nessas coins, pense se tem uma exchange descentralizada na qual eles podem negociar elas, porque vai ser por ali ou via peer-to-peer. Tá? Mas como é que o peer-to-peer faz? Claro, cada um tem a sua dinâmica, mas o que a gente imagina? Tu vai procurar uma referência de preço, e hoje a referência de preço é as exchanges centralizadas. Então tu vai pegar uma Binance da vida e tu vai ver o preço que está sendo negociado ali,
e aí tu vai formar o teu preço. Porém, se ela tiver delistada, onde é que tu vai formar teu preço? Local Bitcoins? Então, isso pode ser um problema. Então, é muito importante que se tenha uma ideia muito clara de valor e, em especial, uma utilidade. Lembrem-se do ensinamento de Warren Buffett, que é o seguinte: nunca compre algo que você não se sentiria feliz, mesmo se o mercado ficasse fechado por 10 anos. Então, tu pode ficar 10 anos sem poder vender aquele negócio, tem que estar feliz. A única forma de fazer isso, no caso dele, é que o negócio está te gerando renda. Tá? E nesse caso aqui, que elas não geram renda, tem staking, esquece. Que elas não geram renda, ela ter uma utilidade. Então, para que você utilizaria uma destas coins? E aí a gente começa a ter uma ideia de valor e não apenas de preço. Muita atenção, muito obrigado. Pessoal que está nos acompanhando, vamos trazer novidades aí ao longo desse ano. Especial aí, até março a gente quer ter alguma coisa, um novo layout, uma nova proposta aqui e queremos sempre contar com vocês. Seja o mercado assim, ou seja o mercado assim, nós queremos estar aqui. Muito obrigado, até mais. Tchau.